Olá, povo lindo da rede social, bênção de Deus estar com você aqui mais uma vez. Quem já conhece nosso canal, as nossas redes sociais, sabe muito bem que nós trabalhamos com desenvolvimento pessoal, óbvio, dentro da palavra de Deus. Não é nada religioso, não é uma coisa pesada, nem muito menos falando de uma determinada religião. Mas nós usamos o livro mais completo deste mundo, mais completo da atual sociedade, de todas as sociedades que existiram em todo o mundo, para se falar de desenvolvimento humano, de desenvolvimento pessoal. Não tem outro livro, não tem outro segredo. Ali estão todas as regras, lições, os ensinamentos milenares para que você seja bem-sucedido nessa terra como ser humano abençoado e próspero na presença de Deus. Amém, queridos? Eu queria falar com você algo sobrenatural. Eu quero falar sobre governo hoje. Governo. Né? Nós vamos falar de governo, governo do Brasil, governo de outros países, governo do estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, governos estaduais, né, municipais. Nós vamos falar sobre o governo instituído por Deus. Isso mesmo, governo instituído por Deus. E isso é muito interessante. Por quê? Porque isso reflete diretamente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nossa existência como ser humano. Eu costumo dizer que o ser humano foi humano até a queda de Adão. Até ali, o ser humano era um ser humano. Depois da queda, o ser humano virou um animal, ok? E como é que nós readquirimos essa posição? Como é que nós alcançamos e temos de volta essa posição de ser humano? Quando nós temos um encontro real com Cristo. Quando nós temos um encontro real com o Senhor. Quando nós conhecemos a Jesus, entramos ali nesse mundo diferente, né, nesse outro nível de conhecimento, conhecer o Criador, conhecer aquele que fez todas as coisas, e isso é importante você saber, independente de que religião você começa a entender quem era e como era o real significado de ser humano. Então nós precisamos entender isso. Então o ser humano só volta a ser humano quando ele tem um encontro com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Cristo, com aquilo que rege o comportamento de um ser humano, certo? Então, bora lá. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele institui, primeiro, um governo, alguém que vai governar sobre aquilo que ele criou. Deus cria céus e terra, capítulo 1 do Gênesis, nós vamos ler lá, que Deus, ele cria, né? É o capítulo da criação. Deus cria todo o universo, os mundos, como dizem Hebreus, né? E ali ele vai instituir um governo para tudo isto que foi criado, para tudo isso que foi, né, dito na palavra de Deus. Quem que ele vai colocar para governar e instituir? O homem. Então, Deus cria um território, mas precisa instituir um governo para esse território. Eu queria que você prestasse atenção, para você saber da importância sua na sua casa, quem é você na sua casa e quem é você no dia a dia, tá bom? Então Deus institui um governo. Esse governo precisa ter um ambiente, um local para governar. E Deus entrega o jardim do Éden para o homem governar, tá? Perfeito. Tudo estava em ordem, né? Tudo estava perfeito. O governo estava equilibrado, não tinha dívida, não tinha problema, não precisava de recursos, os recursos já existiam para esse governo pré-existir e dar sequência e continuar. Então Deus entrega um ambiente para Adão governar. O que é esse ambiente nos dias de hoje? Esse ambiente nos dias de hoje pode significar várias coisas, pode significar a sua casa. Esse ambiente pode significar o teu trabalho, o teu negócio, que você está lá para governar. Esse ambiente pode simbolizar e significar várias coisas nos dias de hoje. O importante é você saber que Deus, ele cria ambientes, te coloca em ambientes para você governar. Ele colocou Adão para governar. Só que, né, no meio desse governo vai ter situações, né, que podem ocorrer, que fazem com que você destoie, que você acaba saindo de toda a orientação. Aquele líder que colocou você para ser governador, que é Deus, ele te deu ordenanças, ele te deu orientações, ele não colocou você lá a ver navios, ele não colocou você aí a Deus dará, ele te deu ordenanças para você cumprir essas ordenanças.
Você cumprindo essas ordenanças, tudo vai bem. Você cumprindo essas ordenanças, tudo vai fluir. Você cumprindo essas ordenanças, tudo vai andar segundo a vontade daquele que te colocou no ambiente. Ok? Ambientes que Deus criou para nós governarmos. Primeiro, tá? O ambiente da casa, do lar, da família. Você sabia que toda a autoridade da casa está sobre o pai e a mãe. A primeira autoridade de um ser humano, tá? Terreno, tá? Terreno, não estou falando do espiritual, porque o espírito nós somos tripartido, né? Espírito, alma e corpo, mas estou falando do terreno. A primeira autoridade é o pai e a mãe. Pai e a mãe governam sobre o filho. Olha como é que Deus trabalha com o princípio de governo. Então, esse pai e a mãe tem um território, tem uma casa, né? Que eles trabalham, que eles sustentam, que eles mantêm, não é? Com tudo que é necessário. O filho nasce ali, então o filho tem que prestar obediência ao pai, porque os seus senhores são seu pai. Lembra antigamente, não sei se você é dessa época, que a gente ia dormir e falava, bença pai, bença mãe. Hã? A gente não falava, ô velho, não falava, senhor. O pai chamava assim, fulano, senhor, né? Não era fulano, oi, fulano, sim, fulano, fala velho. Não, nossa época era o pai falava, ô fulano, senhor, a mãe falava, fulano, senhora, né? Então nós tratávamos como senhor. Isso tem um poder muito forte no mundo espiritual. Tem gente que leva as coisas muito a Deus dará. Isso tem um poder forte. Quando eu declaro, né, com a minha boca, Senhor, eu estou declarando que eu sou servo daquele que é meu Senhor, eu presto obediência para Ele. Isso foi saindo do meio da nossa sociedade, isso foi saindo de nós. Não existe mais pessoas que tratam, né, os pais como senhores. Não é assim? Por quê? Porque os pais eram aqueles que eram a primeira autoridade, o primeiro governo. O governo da casa está sobre aquele que sustenta. O governo de um lugar está sobre aquele que provê, aqueles que provê. O governo da casa está sobre aqueles que colocam ordem, disciplina, né? Todo governo precisa, primeiro, de autoridade dada por alguém. Então foi dada autoridade para o pai e para a mãe sobre você que é filho, sobre mim que sou filho. E essa autoridade foi dada por quê? Ao mesmo tempo Deus delegou essa autoridade ao meu pai e minha mãe, Ele também me delegou responsabilidades como governo. Quais são as responsabilidades? Bem-estar, saúde, segurança. Tudo isso também está sob responsabilidade daquele que governa, ok? Então Deus é um Deus que trabalha com governos. Governos, por isso que eu vim falar sobre governo aqui nesse vídeo. É um vídeo curto, não vai demorar, porque nós vamos falar mais sobre governo. Então Deus, Ele institui governos. Guarde o que eu estou falando aqui. Deus é um Deus que institui governos. Então nós precisamos entender isso. Sobre este governo, Ele dá autoridade, mas também dá responsabilidade. A responsabilidade de quê? A responsabilidade de dar segurança, proporcionar bem-estar, certo? Proporcionar a esta casa segurança, proporcionar a esta casa paz, proporcionar a esta casa ordem, proporcionar a esta casa tudo que é necessário para que esse governo seja bem sucedido, certo? Agora tem uma coisa que você precisa entender, cada um tem o seu papel. Mas apóstolo, o senhor falou que o governo está sobre os governadores da casa, que são do ambiente, que é o pai e a mãe. A mãe é aquela que coordena a casa. O pai é ele é aquele que coordena a família. A mãe, vou repetir, a mãe é aquela que governa a casa, porque tudo da casa quem sabe é a mãe, não o pai. Mas o pai é aquele que tem que saber sobre a família. Ele precisa coordenar e governar a família. Então eu preciso entender o meu posicionamento, em qual posição eu estou. Por que tem muitos lares fracassados? Né? Porque os princípios de governo foram quebrados. Né? Existem várias formas de quebrar princípios de governo. Tá bom? Então quando Deus institui a Adão e Eva, voltando um pouquinho, para esse vídeo não ficar longo, porque eu quero que você acompanhe os outros que vai ser gravados futuramente, tá? Se você não é inscrito aqui, já se inscreve no canal. Já deixa seu like aí, ativa o sininho, tá? Se você que está vendo esse vídeo
por outro lugar, também aí seja nosso seguidor, nos acompanhe no nosso trabalho. É muito forte o que nós estamos fazendo. Vamos mudar gerações, vamos transformar gerações, tá bom? É importante você saber disso, que Deus instituiu o governo para Adão e para Eva. Só que Adão era o cabeça, né? Então Deus sempre vai vir, a cobrança sempre vai vir sobre quem é o cabeça desse governo. Quem é o governo principal aqui? Deus deu uma ordem a Abraão. Abraão transferiu essa ordenança de Deus para Eva. Se a Eva fizer qualquer coisa de errado nesse governo, Deus não vai vir sobre Eva, vai vir sobre o cabeça, que é o homem segundo a palavra de Deus. Entenda. Deus não está menosprezando aqui o papel de ninguém quando se diz que a mulher, que o homem é o cabeça. Não, e que a mulher é submissa. Não, muito pelo contrário. Deus está simplesmente frisando o lugar de cada um. A mulher tem a sua importância, tanto quanto o homem tem a sua. Cada um dentro da sua posição, no seu posicionamento. A mulher é aquela que governa a casa. O marido é aquele que governa a família. Relacionado à casa, o marido cobra a mulher. Relacionado ao governo da família, a mulher cobra o marido. É isso. Então, bora lá. Não existe esse negócio de pessoas serem menores do que as outras. Ou seja, o homem é maior que a mulher. Não. É um conjunto, é um grupo, é uma equipe. Se toda a equipe que estiver rachada, não tem crescimento. Pois todo reino dividido não prospera, diz a palavra de Deus. A casa é o primeiro reinado do homem. A casa é o primeiro reinado do homem e da mulher. Então, se você não souber reinar e governar sobre a tua casa, como você vai governar sobre as outras coisas externas? Não tem como. Óbvio que o maior princípio de governo não está sobre lugares, sobre ambientes. O maior princípio de governo está sobre governar a nós mesmos. Eu preciso aprender a governar a mim mesmo. Mais sobre esse assunto, mais sobre isso, nós vamos falar em outros vídeos. E se você gostou, nos siga, compartilhe, tá bom? E você se inscreva no canal, e você deixe seu comentário, e você deixe seu like, e Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.